Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material bem denso. É uma verdadeira aula de anatomia clínica, daquelas feitas para testar o conhecimento de qualquer profissional de saúde. Com certeza. O nosso foco é a arquitetura oculta da mão humana. É uma ferramenta que a gente usa para absolutamente tudo, né? Mas quase nunca paramos para pensar em como ela realmente funciona. E é uma arquitetura, assim, surpreendentemente complexa. É uma rede de nervos, músculos, tudo interligado de um jeito muito específico. Exato. E a nossa missão aqui vai ser destrinchar essa aula, sabe? Pegar os conceitos mais importantes e principalmente entender o porquê das coisas serem como são. Vamos seguir as pistas que o próprio corpo nos dá. Gostei. Uma investigação anatômica. E toda a investigação começa com uma pista, né? Então, digamos que um paciente chega no consultório e a queixa é: doutora, eu tô com dificuldade para segurar as coisas, sinto minha mão fraca. Certo. Por onde o nosso detetive começaria a investigar? Por exemplo, um problema no nervo ulnar. Ótimo ponto de partida. O nervo ulnar é tipo um maestro de muitos movimentos finos da mão. É o que permite precisão, sabe? E para testar ele, a gente não precisa de nada muito complexo. Na verdade, a gente precisa de um pedaço de papel. Um pedaço de papel, só isso. Parece simples demais. E a beleza do teste está nessa simplicidade. É o famoso sinal de Fromen. Você basicamente entrega um cartão, ou uma folha de papel mesmo, e pede para o paciente segurar com força entre o polegar e a lateral do dedo indicador. Como se fosse para girar uma chave? Exatamente como se fosse para girar uma chave, aí você tenta puxar o papel. E o que a gente está observando aí? É a força do aperto. É a força do aperto, mas a força de um músculo muito específico, o adutor do polegar. É ele que puxa o polegar com força contra a mão e ele é controlado, adivinha por quem? Pelo nervo ulnar. Pelo nervo ulnar. Se o nervo está fraco, o músculo não tem força. O paciente não consegue fazer essa pinça lateral para segurar o papel. Espera, eu não entendi uma coisa. Se o músculo que faz essa pinça está fraco, por que o paciente simplesmente não solta o papel? A fonte diz que o corpo compensa, mas como? De onde vem essa força? Essa é a grande sacada do teste. O corpo é mestre em achar umas gambiarras funcionais, né? Para não deixar o papel cair, o paciente recruta outro músculo, um dos flexores do polegar. Só que esse músculo não faz o movimento de pinça. Ele dobra a pontinha do polegar. Então, para conseguir segurar o papel, o paciente acaba flexionando com muita força a articulação da ponta do polegar. Ele cria um ângulo bem agudo. Então essa flexão forçada é o sinal. Essa flexão é o sinal. O sinal não é a fraqueza em si, mas o jeito inteligente e revelador que o corpo arranja para contornar o problema. Nossa, que interessante. O paciente acha que está conseguindo, mas o jeito como ele faz a tarefa acaba entregando a lesão. Precisamente. O corpo, tentando ajudar, acaba confessando qual nervo não está funcionando. É um diagnóstico visual super elegante. Ok, então, esse teste nos dá uma foto do momento. Mas e se a lesão no nervo não for algo recente? O que acontece quando o problema vira crônico? Qual a aparência de uma mão que convive com essa fraqueza há meses, talvez anos? Aí a gente entra na deformidade clássica da lesão do nervo ulnar, a chamada mão em garra. É uma aparência bem característica. Mão em garra. As articulações da base dos dedos, os nós da mão, sabe? Elas ficam hiperestendidas, como se estivessem sendo empurradas para trás. E, ao mesmo tempo, as outras articulações, do meio e da ponta dos dedos, ficam dobradas, flexionadas. Entendi. Essa combinação, especialmente no quarto e quinto dedos, é o que cria a aparência de uma garra. Certo, a imagem ficou clara. Mas é exatamente aqui que a fonte apresenta uma ideia que, para mim, parece totalmente contraintuitiva. Um paradoxo mesmo. O paradoxo ulnar. Exato. Ela afirma que uma lesão mais alta no nervo, tipo lá perto do cotovelo, que a gente sabe que é uma lesão maior, mais grave, Sim. resulta numa deformidade em garra menos feia, menos pronunciada na mão. Como isso é possível? Minha intuição diria o exato contrário. E a sua intuição está certíssima em se surpreender. É por isso que é um paradoxo, né? A chave é pensar na lesão não como uma coisa só, mas como um apagão
que afeta diferentes bairros, dependendo de onde o curto-circuito acontece na rede elétrica do braço. Ok, gostei da analogia. Continue. Imagina uma lesão baixa, lá no punho. É um apagão que afeta só o centro da cidade, que são os pequenos músculos da mão. Esses músculos equilibram as forças nos dedos. Certo. Sem eles, os músculos maiores que vêm lá do antebraço, os flexores, eles continuam funcionando a todo vapor. Não tem ninguém para se opor a eles. Então eles puxam os dedos com toda a força para a posição de garra. E o resultado é uma deformidade bem feia, bem visível. Dramática, muito visível. Agora, imagina a lesão lá em cima, no cotovelo. É um apagão que derruba a energia tanto do centro da cidade, os músculos na mão, quanto de parte do subúrbio, que são os músculos flexores do antebraço, que servem o dedo anelário mínimo. Ah, então os próprios músculos que puxariam os dedos para a garra também ficam fracos? Exatamente. Eles até tentam puxar, mas não têm força suficiente para criar aquela deformidade super acentuada. Então a garra fica mais sutil, mais mole, justamente porque a lesão inicial foi maior e enfraqueceu também os músculos que causariam a deformidade. Que coisa! É isso. A lesão anatomicamente menos extensa causa o problema visualmente mais grave. O paradoxo nos ensina que, em neurologia, nem sempre o que parece pior é pior. A localização do dano é tudo. É um raciocínio que exige conectar a anatomia do braço inteiro com a biomecânica da mão. É um quebra-cabeça complexo. E dominar esse nível de detalhe, esse raciocínio clínico, é o que separa um conhecimento superficial de uma compreensão de verdade, né? Imagina a pressão para um estudante de medicina ter tudo isso na ponta da língua numa prova de residência. É exatamente esse o tipo de conhecimento testado sobre pressão. Não basta só saber o que é o paradoxo lunar. Tem que saber explicar, aplicar num caso clínico. É uma habilidade que se constrói com muita prática e com material de estudo certo que te desafia a pensar nesses problemas. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards pronto para revisar onde quiser. Uma preparação focada é o que transforma esses conceitos complexos de decoreba em conhecimento internalizado, sabe? Pronto para usar. Voltando para o nosso quebra-cabeça. A chave para entender tanto a mão em garra quanto o paradoxo, então, é saber exatamente quais músculos o nervo ulnar controla. E talvez mais importante, quais ele não controla, certo? Exato. Mas a mão tem uns 20 músculos pequenos. Como é que alguém consegue memorizar esse mapa de fiação todo? Seria uma tarefa assustadora decorar um por um. Felizmente, a anatomia nos dá um padrão, uma regra geral. Pensa no nervo ulnar como o gerente geral da mão. Ele nerva a grande maioria dos músculos, quase todos. Ah, então a estratégia é focar nas exceções. Exatamente. A estratégia inteligente não é memorizar lista longa do que ele faz, mas a lista curta das exceções. Um atalho. Adoro atalhos. Qual é o segredo? O segredo está num mnemônico em inglês, mas que a gente pode adaptar. Os músculos LOF. Se um músculo da mão não faz parte do grupo LOF, a chance de ser do nervo ulnar é altíssima. O LOAF. O que significa? Vamos decifrar. O L é para os dois lombricais laterais, os dos dedos indicador e médio. Ok. O O é para o oponente do polegar. O A para o abdutor curto do polegar. E o F para o flexor curto do polegar. LOAF. Lombricais, oponente, abdutor e flexor. E todos eles ali na região do polegar e dos dois primeiros dedos. Isso. E esses são a exceção. Eles são território de outro nervo, o nervo mediano. Ah, então faz todo sentido. O mediano cuida do polegar e dos dedos da pinça fina, e o ulnar cuida de todo o resto que dá força e coordenação para os outros dedos. Bingo! Isso explica perfeitamente porque a mão em garra afeta mais o anelar e o mínimo. Eles perdem o equilíbrio, enquanto o indicador e o médio, que são supridos pelo mediano, ficam relativamente normais. Exatamente. O LOF não é só um truque de memória. Ele é um resumo funcional da divisão de trabalho na mão.
E já que a gente falou no nervo mediano, o protagonista da regra Loth, isso nos joga direto para uma das estruturas anatômicas mais famosas e problemáticas do corpo, né? O túnel do carpo. Sem dúvida. A fama dele vem justamente do aperto que ele passa. O túnel do carpo é um corredor no punho. A fonte descreve bem. Imagina um arco, feito pelos ossos do carpo. Certo. O teto desse arco é fechado por um ligamento super forte, o retináculo dos flexores. É tipo uma cinta para impedir que os tendões saltem para fora quando a gente dobra o punho. Usando sua analogia anterior, é como um túnel sobre uma avenida movimentada. A pergunta é, quem está pegando o trânsito lá dentro? O trânsito é intenso. São 10 estruturas espremidas num espaço minúsculo. O passageiro mais importante e mais sensível é o nervo mediano. E junto dele viajam 9 tendões flexores. 9? Uau! São os cabos de aço que dobram os nossos dedos. 10 estruturas num espaço que não estica. É a receita para o desastre. Mas a fonte ressalta uma coisa fundamental. Saber o que está fora do túnel é tão importante quanto saber o que está dentro. O que está passando por cima dessa ponte, fora do congestionamento. E isso é crucial para o diagnóstico. Várias estruturas importantes passam por cima do retináculo. O nervo ulnar e a artéria ulnar, por exemplo, eles têm um canal separado. O tendão do palmar longo também passa por cima. E o mais importante para a nossa história de detetive. Deixa eu adivinhar. Um pequeno ramo do nervo mediano. Na mosca. O ramo cutâneo palmar. É um galho que o nervo mediano solta antes de entrar no túnel. Esse galho passa por cima do retináculo e cuida da sensibilidade de uma parte da palma da mão, ali na base do polegar. E aqui está a joia clínica, né? A joia clínica. Se um paciente tem a síndrome do túnel do carpo, com dormência nos dedos, por que a pele da base do polegar, que também parece ser território do mediano, muitas vezes não tem sintoma nenhum? A resposta é pura geografia, porque o pequeno ramo que cuida daquela área nunca entrou no túnel. Ele escapou do congestionamento. Então, quando um paciente descreve a dormência nos dedos, mas a sensibilidade na base do polegar está intacta, isso é uma pista fortíssima de que o problema é ali, do túnel do carpo. E não num ponto mais acima no braço. Exatamente. Um detalhe anatômico que refina todo o diagnóstico. Que fantástico! Se a gente olhar para a nossa jornada de hoje, começamos com uma queixa simples de não conseguir segurar uma chave, e isso nos levou a desvendar toda a lógica por trás da função da mão. Exato. Vimos como um teste simples como o sinal de Fromento usa a própria compensação do corpo para apontar uma lesão. Desvendamos o paradoxo ulnar, onde uma lesão maior pode, surpreendentemente, levar a uma deformidade menor. E descobrimos um atalho mental, a regra Loth, que nos deu um mapa funcional da inervação da mão. E, por fim, exploramos a arquitetura do túnel do carpo. Onde a localização de um único e pequeno nervo, fora do túnel, pode mudar todo o quadro clínico. No fim das contas, o que essa análise mostra é que entender anatomia em detalhe não é um exercício acadêmico, né? De jeito nenhum. É a base que permite fazer diagnósticos precisos, planejar cirurgias com segurança e apreciar a engenharia incrível do corpo humano. E essa ideia de engenharia e caminhos inesperados me deixa com uma última reflexão. A fonte menciona, bem de passagem, que um nervo chamado torácico longo pode ser lesionado durante a colocação de um dreno no tórax, um procedimento que parece não ter nada a ver. Sim. Isso nos faz pensar que outros procedimentos médicos comuns, talvez até fora da ortopedia ou da neuro, carregam riscos ocultos para nervos que fazem viagens longas e surpreendentes pelo nosso corpo, muito longe do seu destino final. Fica a reflexão.